Amados irmãos, a paz do Senhor, ainda em certo afastamento social, distanciamento social, se hoje estivéssemos com os trabalhos normais da igreja, estaríamos em oração na nossa congregação Jardim Santa Marta do Belfor Roxo. Mas quando estamos ainda longe, estaremos aqui trazendo uma palavra para o irmão e para a irmã. Eu quero trazer esta palavra hoje no livro de Ruth, uma história linda, lá no Antigo Testamento, que nos vai trazer muitas coisas para a nossa meditação. Eu quero ler do capítulo 1, a partir do verso 11. Diz assim: porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque irias comigo? Tenho ainda no ventre mais filhos, para que os fossem por maridos? Tornai filhas minhas, ide-os embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter, pois, ies por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amável é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não mintes para que te deixe e me afaste de ti, que aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E faça assim o Senhor e o outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Como eu disse, aqui é o livro de Ruth, um livro interessantíssimo. Antes de falar sobre o assunto, o livro de Ruth, apenas algumas coisas para os irmãos poderem ter uma visão melhor sobre o livro, né? Provavelmente ele foi escrito no tempo dos juízes. Existe um livro logo depois do Pentateuco chamado Juízes, foi um tempo em que Israel se afastou um pouco de Deus. Depois vem o livro de 1 Samuel, onde mostra Deus falando através de Samuel, usando Samuel, o retorno espiritual, o último juiz Samuel, os primeiros reis, e aí vai por diante. Mais ou menos no período entre 1375 e 1050 a.C. O livro se passa mais na parte de Moabe, no início, e depois em Belém de Judá. A Bíblia não diz quem foi o autor. O Talmud, né, que é a tradição hebraica, diz que foi Samuel. Pastor, importa o autor? Não, importa o conteúdo do livro. Essa é a parte mais importante, as lições que eles vão trazer para a nossa vida. Vamos aqui. No versículo 1, diz assim: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá só ia peregrinar nos campos de Moabe,
ele e sua mulher e seus 2 filhos. E aí vem o versículo 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilião, efrateus, de Belém, de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Deram o nome de uma Orpa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus filhos e de seu marido. Então a história de Ruth. Houve uma fome na terra e ela se afastou de Israel e foi morar em Moabe. Talvez não tenha sido uma decisão muito sábia. Não vamos ficar julgando, porque Deus tem planos e a gente às vezes não consegue entender os planos de Deus. E às vezes coisas acontecem conosco, e essa é uma das primeiras lições do livro, que a gente não vai entender. Deus quer salvar alguém. Deus quer que alguém seja liberto e transformado. Mas aonde essa pessoa está, aonde essa pessoa mora, com quem ela convive, talvez seja muito difícil que o Evangelho alcance ela, por causa das circunstâncias, das influências, das coisas que estão ao seu redor. Então Deus às vezes nos permite, de alguma forma que a gente não entende e não compreende, ir morar, ou ir trabalhar, ou até mesmo ir estudar, alguma situação onde Deus nos coloca perto desta pessoa. E qual deve ser o nosso objetivo? Através da pregação, realmente, do testemunho, uma entrega de um folheto, um convite a ir à igreja, mas muito mais, talvez, através das nossas ações e atitudes, que as pessoas vejam Cristo através de nós. Eu sempre falo, nosso irmão Diácono Evaldo, que era ali de missões na igreja, ele contava para nós que certa vez ele foi morar num lugar e o lugar era muito ruim. Ele, a esposa e os 2 filhos pequenos, os filhos hoje já estão grandes, enfim. E ele falava às vezes com Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas morava, a vizinha dele naquele lugar era uma mulher que era macumbeira, era espírita. Mas ali ele evangelizou ela. E ela acabou aceitando Jesus e indo para uma determinada denominação que naquela época ele pertencia, e segundo ele contava para a gente, quando estava lá na igreja, que até aquele momento, e creio que até hoje, aquela mulher continua firme nos caminhos do Senhor. Logo depois que aquela mulher aceitou Jesus, foi batizada, então Deus o tirou dali com a sua família e levou ele para um lugar melhor naquele determinado momento. É o testemunho que o irmão dava, e assim nós vamos entender que muitos outros passaram pela mesma situação. Então, vamos entender um propósito de Deus. Elas foram para Moabe. Eles, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilião. Elimeleque logo morre. E dá a entender o texto que logo após a morte dele, os seus 2 filhos, Malom e Quilião, tomaram esposas das mulheres de Moabita. Também não era algo dentro de uma norma de Israel, como hoje não é norma também na igreja. Um rapaz crente casar com uma moça que não é evangélica. Não é o padrão. Mas às vezes as coisas acontecem, não na questão até... O casamento hoje, a Igreja Metodista Pentecostal, por exemplo, ela não casa. Eu, por exemplo, pastor Metodista Pentecostal, não posso casar pessoas, porque a Bíblia fala no Novo Testamento de julgo desigual. Mas às vezes acontece de namorar. Nós temos alguns exemplos também, já citamos isso algumas vezes na igreja. A nossa irmã Nícia começou a namorar o seu namorado Raimundo, sendo ele ainda ímpio, lá na Igreja Metodista do Brasil, onde fazíamos parte. E ele depois veio se converter, veio se tornar homem de Deus lá na Igreja Metodista, veio para a Metodista Pentecostal, se transformou no obreiro, até ter um ministério, pastorear a igreja em Parcomisa, pastorear a igreja em Nova Campina, até que o Senhor o levou para a glória.
Meu pai e minha mãe foi da mesma forma, sendo que ele não foi pastor, mas minha mãe começou a namorar ele, não era crente, ele acabou aceitando Jesus e se tornando também um obreiro na igreja metodista, depois veio para a igreja metodista pentecostal, foi um presbítero ativo na casa do Senhor, e depois o Senhor o levou para a glória. Esse não é o padrão, meu amado irmão, porque a dificuldade é que a moça ímpia ou o rapaz ímpio acaba influenciando que o moço ou a moça evangélica se desvia da presença do Senhor. Mas aqui houve aquelas exceções bíblicas, que daqui a pouco nós vamos falar até uma exceção virada para o Novo Testamento na história de Israel, o que o Israel pensava e como Deus já mostrou aqui no Antigo Testamento isto. Eles foram casados e ali ficaram. Só que eles morreram também. E aí sobrou Noemi, Orfa e Ruth. E Noemi ouviu falar que Deus estava abençoando Israel, aquela fome, né? Aquele momento difícil, né? Onde eles tinham ido para Moabe, né? Por causa da dificuldade, né? Da fome na terra. Havia Deus abençoado e voltado. Então ela resolveu voltar e voltou com as suas 2 noras. Só que no caminho de volta, ela disse para as 2, olha só, eu sou velha, eu vou parafrasear ela, que não dá para falar o texto exatamente como está escrito. Eu só sou velha, tenho uma certa idade, não, mesmo que eu conhecesse um outro marido, e aí nós casássemos, e aí eu tivesse filhos, como é que eu esperar tanto tempo para ter um filho? Mas eu já estou velha, até dificuldade de ter filhos. Então, o que é o ideal? Voltem e vão novamente para a sua família, e ela disse, para os seus deuses. Ofra voltou. O efeito e a Bíblia diz que depois da morte de Meleque passaram 10 anos lá naquela situação. Então não foi pouco tempo que eles passaram lá, e a influência, porque eles foram para lá, mas não deixaram de servir ao Deus vivo e verdadeiro, não ficaram servindo as imagens. Eles apenas já estavam lá morando por causa do problema da fome. Então, eu não sei exatamente se elas chegaram a conhecer Elimeleque. O Elimeleque já tinha morrido, ela já era viúva, porque o texto dá a entender isto, mas pelo menos Malom e Quilião, a sua fé e a fé de Noemi, elas conheceram. Mas Orfa resolveu voltar e ir para os seus deuses. Mas quando chegou a vez de Ruth, ela disse não. O texto aqui diz isso. E é o texto mais usado, mais pregado, muitas vezes, é este. Ruth chega para ela e diz, olha, não me inte para que te deixe e me afaste de ti, que onde quer que tu fores, irei, onde quer que pousares a noite, ali pousarei. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Então resolveu ir, e ela aceitou e veio. Então foram para Moabe 4 cidadãos hebreus, judeus, e voltam uma cidadã judia e uma cidadã estrangeira, moabita, chamada Ruth. E ela veio para apoiar Noemi, porque ela amava Noemi, e pelo que ela falou, não somente Noemi, o Deus de Noemi. Por isso dissemos, meu amado irmão, no início, onde você vai morar, talvez você possa influenciar alguém para Cristo. Onde você vai estudar, onde você vai trabalhar, você pode influenciar alguém para Cristo. E, se porventura, algum jovem, nós não aconselhamos como falamos nisso, namorar uma moça, o rapaz namorar uma moça e a moça namorar um rapaz no evangélico, precisa influenciá-lo, precisa mostrar para ele Jesus, para que o Senhor possa transformar a sua vida. E quando voltam, ainda quando chega lá, o pessoal, olha aqui, a Noemi voltou, ela não chama a Noemi, me chama Mara, eu estou amargurada pela situação que está. Muitas vezes a situação da vida nos amargura. São os problemas da vida. Quantas pessoas estão hoje amarguradas porque no final de 2019 fizeram planos para 2020 e pensaram isso vai acontecer aquilo, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, a minha vida vai ser assim. E tudo foi transtornado. Alguns pensavam em se formar, mas talvez não haja formaturas esse ano, não haja curso completo esse ano. Outros pensavam felizes com o trabalho e, de repente, dentro dessa crise financeira, perderam o seu emprego. Outros, infelizmente, até tiveram algum problema de saúde, dificuldade. Enfim, problemas
da vida, como a nossa querida Noemi teve. E ela estava se sentindo amargurada. Mas a nossa vida está na mão de Deus. Enquanto você está passando por um problema, meu amado irmão, Deus está olhando por você, Deus está trabalhando. Noemi não sabia, Ruth também não. Mas Deus estava trabalhando para uma coisa maravilhosa e melhor. E também Ele está fazendo na minha vida e na tua vida. E aí elas voltam. Havia uma regra dada por Moisés na lei, né? Que quando alguém, o estrangeiro, alguém que passasse dificuldade, o pobre em Israel, alguém que estivesse ali tendo dificuldade, principalmente o pobre de Israel, ele poderia ir para o lugar onde o pessoal estava colhendo, né, as coisas, e aquele resto que caía, né, rabisco, lá, coisas pequenas que caíam, aquela pessoa poderia pegar aqueles restos e levar para poder se alimentar. E o dono daquela plantação teria que dar essa autorização para que assim acontecesse com as pessoas pobres. E a Ruth, sabendo disso, ela falou aqui no capítulo 2, capítulo 2, versículo 2, ela disse: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Mas aí eu quero dizer uma outra coisa aqui, meu amado irmão, de contar a história. Deus direciona a história. Deus direciona o nosso espaço. Se você é um servo de Deus fiel, Noemi passou aquele momento lá longe, mas agora ela resolve voltar e ainda traz uma moça moabita convertida ao Deus de Israel. Então Deus está olhando isso. Deus olhou a sua fidelidade lá, que ela não deixou de servir a Deus para servir os deuses moabitas e ainda trouxe uma jovem moabita que agora queria servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então Deus honra e Deus abençoa. Deus direciona. Volto a dizer, a primeira coisa que eu disse para você: para que você vai morar em tal lugar? Para que você vai trabalhar em tal lugar? E tal, estudar, enfim, qualquer outra situação. Às vezes Deus quer salvar alguém. E agora, da mesma forma, de um outro momento, qual a porta que Deus vai te abrir? Às vezes você quer uma porta aqui, mas Deus quer te dar uma outra porta ali, porque Ele sabe que é melhor. Ela foi para o campo sem escolher. Não havia plaquinha: esse campo é de fulano, que é parente de fulano, que é parente de ciclano, então venha para cá. Não. Havia vários campos e ela escolheu um. E quando chegou a esse campo pertencia a Boaz, que era da geração de Elimeleque. E isso haveria de ter influência lá na frente, na história de Ruth, na história de Noemi, e eu posso dizer para você, de certa forma, até na história de Israel. Então, ela chega e vai para aquele lugar. E chegando ali, ela fica ali, colhendo, né? E de repente o Boaz chega. Ele veio até o seu campo, como um patrão, vamos dizer assim, faz, para tomar conta, ver o que está acontecendo. E a palavra diz, no versículo 4, capítulo 2, que Boaz veio de Belém e disse aos chegadores: o Senhor seja convosco. E disseram: o Senhor te abençoe. E ele então disse: de quem é essa moça? Perguntou para eles. E eles falaram assim: esta é Noemi, que veio lá dos campos de Moab. E ele se aproxima dela, e no versículo 8, e diz: olha, não ouve, minha filha, não vá colher outro campo, nem tampouco passe daqui, porém daqui te ajuntarás com as minhas moças. E aí ele começou a dizer para ela: não vai embora daqui. E ele diz para ela em algum momento que ele sabia, veja bem, o versículo 11: bem se me contou quando fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste teu pai e tua mãe até que nasceste, vieste para um pouco que dantes não conheceste. E aí ele fala uma coisa: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, cujas asas tiveste abrigado. Quem vem para as asas do Deus de Israel será abençoado. A Bíblia diz isso lá no Salmo, né? Debaixo das asas do Senhor, louvado seja Deus. Porque Deus honra, Deus abençoa. Aquele que é fiel, aquele que é justo. Deus mudou a história dela, está começando a mudar a história. Como dela? Começou a mudar a história dela, uma coisa bem simples: indo lá colher o resto das coisas. Mas aí Boaz encontra e diz: não, fica aqui, vai ter protegido aqui. Falou para ela: onde comer, vem comer aqui. E disse para os seus trabalhadores: olha, não deixa ela dar coisas a mais, deixa cair coisas melhores para ela,
para que ela também consiga abençoar a vida dela e a vida da sua sogra. E esteve ela apanhando, versículo 17, naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhou e foi quase um efa de cevada. Aí ela chegou, comeu com a sua sogra e sobrou. Aí a sogra perguntou assim: vem cá, para onde você foi? Ela falou assim: olha, eu fui para o campo do Boaz. E olha a reação da sua sogra no versículo 20. Bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. E disse: este homem é nosso parente chegado e um de nossos gemidores. Então ela começou a entender que Deus estava naquele negócio, que Deus estava agindo, que Deus estava preparando algo diferente. E disse: olha, fica lá, não sai de lá. E chega então o momento do final da colheita. E aí a Noemi dá uma orientação a ela: Ruth, você vai lá. Quando tiver ao final da festa, você chega e deita-se aos pés, está lá no versículo 3, 7, do Boaz. Ele sabe o que ele vai fazer. E ela foi e fez assim. E Boaz conversou com ela. Versículo 10 diz: bendita sejas tu, Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Havia outra coisa na lei. Quando uma pessoa passava dificuldade, e tinha até dificuldade de perder suas terras, um parente podia resgatar para que aquela terra não passasse para outra pessoa, e a pessoa então ficasse pobre, ficasse até um escravo. E Boaz era um dos gemidores, um dos resgatadores. E aí, essa atitude de Ruth foi para que ele entendesse isso e para que ele tomasse uma providência. Sabendo que a partir desse momento ela sabia, e ele também, que quando resgatasse as coisas de Emelec, de Malom, de Quilion, de Noemi, ele também resgataria Ruth e teria que fazer dela a sua esposa. E ele então falou: vai para casa, fica lá, porque as coisas vão ser resolvidas. E a sua sogra falou para ela: fica tranquila, que ele não vai sossegar enquanto ele não resolver esse problema. E aí ele chegou, capítulo 4, encontra com os homens da terra, chama um outro homem que era o primeiro remidor e diz para ele: está acontecendo isso, 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 precisa ser remido as coisas de Noemi. E ele diz: olha, eu vou remir. E ele falou assim: bom, tudo bem, tu vai remir, então sabe que tu vai tomar também Ruth. E aí ele falou assim: não posso, porque eu vou perder a minha fazenda, eu vou ter dificuldade. Então passou para ele, tem um negócio lá de tirar o sapato, entregar o outro, e aí veio a remissão, veio o pagamento da dívida para que Noemi não perdesse as suas terras e não ficasse amparada juntamente com Ruth. E ele também toma Ruth por esposa e também casa-se com ela. E vem então o primeiro filho que é gerado. Está aqui no final. Ruth dá luz a Obed, avô de Davi, desculpa. Assim tomou boa Ruth, e ela foi por mulher, e entrou ela, e o Senhor lhe deu conceição. E ela teve um filho. E esse filho se chamou Obed. E no final do texto diz: gerações: Pérez gerou Eslon, Eslon Arão, Arão Abinadab, Abinadab Nasson, Nasson Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz Obed, Obed Jessé, Jessé Davi. Então, Davi foi filho de Jessé e seu avô chamava-se Obed. Obed foi gerado deste casamento entre Ruth e Boaz. Deus agindo na história. Pastor, isso que tem a ver com hoje a igreja? Boaz é o símbolo do remidor, o símbolo de Cristo remindo os nossos pecados. Nós estávamos perdidos, nós estávamos vendidos por causa do pecado. Nós estávamos, tudo se perderia para nós. A Bíblia fala que o homem sem Deus não é nada. O homem sem Deus nada pode fazer. Agora vem o remidor, o Senhor Jesus Cristo, e paga o preço
o preço que só Ele poderia pagar. E através do preço que Ele pagou, louvado seja o nome do Senhor, nós somos resgatados e agora temos nova vida, agora temos esperança. Meu amado irmão, a tua situação pode ser a pior possível neste momento da Covid, de outras coisas, problema na vida, dificuldade, mas o Senhor te resgatou na cruz do Calvário, o Senhor pagou o preço por você, e agora você é um remido lavado no sangue do Cordeiro, e você tem a certeza da vitória. A sua vida pode vir de dificuldade. Morreu o parente aqui, morreu Marom, morreu Quilion, morreu Elimeleque, tudo poderia estar perdido. Mas o Senhor resgatou, é o símbolo aqui de Boaz resgatando. Também você pode perder um parente, você pode perder a saúde, você pode perder um emprego, você pode ter toda a dificuldade do mundo, mas o Senhor pagou um preço por você. Ele comprou você com o seu sangue precioso, você é remido e lavado no sangue do Cordeiro, e Ele está cuidando de você. Está cuidando de mim e está cuidando de você. Eu vou dizer duas coisas antes de terminar a pregação e orar por você. Só tem 2 livros na Bíblia que levam o nome de mulheres. Esther, que eu preguei recentemente, e Ruth, uma mulher que não era... Eu vou falar 3 coisas para você. Ruth, uma mulher que não era judia. Qual a segunda coisa que eu vou dizer para você? Salvação, coisa que eu disse para você. A história de Israel, a história da igreja. Ruth é o símbolo dos gentios que foram salvos e remidos pelo remidor Jesus Cristo. O judeu achava que a salvação era só para o judeu, mas lá no Antigo Testamento, Ruth aceitou o Deus de Israel e ia perder tudo, ela ia morrer idólatra, mas ela encontrou o Deus de Israel, não ia perecer, mas Boaz a remiu. Cristo nos remiu, sendo nós estrangeiros, gentios. E a terceira coisa que eu vou te dizer, olha a genealogia de Cristo e você vai ver o nome de Ruth lá. Uma estrangeira, porque Jesus é da descendência de Davi. Meu amado irmão, pequeno livro, vivido numa história, um momento muito difícil da história de Israel, que é o livro dos Juízes. Mas uma história belíssima, que nos reporta a bênçãos espirituais que Deus tem preparado para nós, para mim e para você. O remidor já nos comprou. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. Prossigamos adiante. Tem a dificuldade, tem a luta, tem um problema. Não estamos negando isso. Mas temos um Deus que cuida de nós. Eu estarei orando agora por você. Amado, muito obrigado pela vida de Ruth, de Noemi, até de Elimeleque, Malom, Quilion, que em algum momento também deram testemunho da tua palavra. De Boaz, que ali, ó Pai, simboliza o remidor, Jesus Cristo, que veio para remir os nossos pecados. Nos ajuda, Pai. Sabemos que o momento é difícil, como era para Ruth e Noemi, como era muito difícil, mas o Senhor foi agindo na história, o Senhor foi direcionando. Ó, Senhor Deus, às vezes a gente olha agora e só vê problema, dificuldade, mas o Senhor está agindo para que os problemas possam ser resolvidos. A gente pode às vezes não contemplar. Ruth saiu para buscar alguma coisa no campo, mas ela não sabia que aquele campo que o Senhor direcionou ela seria aquele que poderia resgatar ela na frente, e foi o que aconteceu. E toda a outra história, tudo que envolve, o Senhor foi preparando. O Senhor também está preparando tudo para nós, possamos acreditar. A situação é difícil, o problema é complicado. Às vezes a gente olha e diz não tem solução, mas o Senhor tem a solução para nós. Ajuda o teu povo a confiar. Cura os que estão enfermos nesta hora. Dá saúde para também mental. Senhor Deus, na nossa vida. Muitos já estão aí ficando deprimidos diante desses problemas. Dá vitória em nome de Jesus. Abre as portas. Como o Senhor abriu a porta para Ruth, para Noemi, abre as portas também hoje. Operando teu milagre, Pai. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. Crê no teu poder. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.